Se algo lhe preocupa muito, seu pensamento parou, entrou em conflito, parece não existir solução para o seu problema, saiba que a filosofia pode lhe ajudar. Procure um aconselhamento. Aprenda a cuidar de si e de seus pensamentos. Professor Francisco Bátio, especialista em filosofia clínica. Olhar sobre os seus problemas existenciais. Você, obviamente, quer saber mais sobre paciência para poder, então, aumentar, né, esse potencial tão importante para a vida. Se nós buscarmos nos estoicos, nós vamos obter deles a informação de que a paciência é muito mais poder do que força. Muito mais poder do que força. E nós estamos observando que, nos dias de hoje, está sendo mais explorado talvez a força do que o poder, porque o poder vem de dentro, o poder vem de um desenvolvimento da sabedoria e pouco esforço se faz neste sentido, né? Se nós formos buscar também a própria origem da palavra no latim, ela vem de patientia, né? e do verbo patior, que quer dizer sofrer. E o contrário, né? Nós observamos que vem então o desespero, o contrário da paciência é o desespero, é a irritação, são os atritos, os rompimentos. E enquanto que a paciência por si, ela demanda controle emocional, demanda equilíbrio, sem perder a calma diante de determinadas atitudes que não parecem para nós assim convenientes. Então, tolerância é importante. Tolerância para conosco e tolerância para com os outros, para o erro dos outros, tolerância para fatos indesejados. Então, se por um lado nós temos que suportar, né, incômodos e dificuldades, por outro, nós estamos não sofrendo quando temos sabedoria, mas nós vamos saber que o outro tem os seus limites, que o outro tem as suas dificuldades, portanto. Então, a paciência para nós extremamente importante para que nós possamos saber suportar de fato, né, aqueles incômodos, evitar é também a palavra que se encaixa muito bem para que nós possamos aumentar a nossa paciência. Quando você evita determinada situação, você está exercitando aquilo que é fundamental para o seu desenvolvimento, exercitando o seu poder e não a força, porque se você deixar a força invadir, evidentemente você não está sendo sábio, você está agindo, né, muito mais com os instintos. Então, procurar então evitar determinados desencontros, dessabores, com sabedoria. Também alterar. Eis aí, se você aumenta o poder de sabedoria, você consegue alterar, modificar uma situação que não lhe era agradável para uma que se torna tolerante e agradável para você. Isso é fundamental. É preciso saber buscar, portanto, essas condições que nos são oferecidas para que a gente possa, então, ter, de fato, uma educação que nos proporcione ter paciência. Aí você vem buscar um conselho. E esse conselho nós vamos te passar, sim, da seguinte forma. Note
nos japoneses. Os japoneses, eles conseguiram, ao longo do tempo, através de uma educação rígida, através de disciplina, que eles conseguem lidar com adversidades que são para nós adversidades, para eles não, né? Por exemplo, filas, limpeza, paz. Você nota que os japoneses, eles conseguem alterar no bom sentido, né, aqueles transtornos. Eles conseguem alterar, eles evitam inclusive brigas por conta desta capacidade de saber gerenciar, pela sabedoria e disciplina que adquiriram ao longo do tempo. E nós vamos então aprofundar um pouco mais para você que está buscando entender o que é a paciência, que ela não é também algo que você já se deparou com a paciência, fala, bom, encontrei a paciência, beleza, então fechou. Mas é preciso, além de tudo, que você venha a cultivá-la. Cultivá-la, exatamente, no sentido de cultivo. Assim como nós cultivamos uma planta que existe na nossa casa, no nosso sítio, na nossa fazenda, seja lá onde for, é preciso cultivar, porque uma semente, ela germina, principalmente aquelas sementes que são desenvolvidas, né, na agricultura comercial, ou aquelas que são mesmo plantas ornamentais, domésticas, elas germinam em ambiente, primeiro em solo descompactado. Num solo rígido, dificilmente você vai ter a germinação de uma boa semente. Então, ela também não vai se desenvolver, obviamente, porque o terreno está enrijecido, está compactado. Então, paciência tem muito a ver com o semeador. Então, o semeador, ele vai e semeia, ele vai e rega, ele vai e fertiliza, ele vai e cuida de retirar as ervas daninhas. Então, é um trabalho diário para que ele possa, então, com esses cuidados, chegar à colheita e ter, então, os benefícios que lhe serão próprios, né, para o desenvolvimento daquilo que ele se propôs. Então, a paciência para nós, humanos, é muito parecida com a semente. Só que no ser humano, ela não é germinada em solo, obviamente. Ela é germinada e cultivada no sentimento. E se o coração não estiver em condições, estiver petrificado, obviamente não vai acontecer. A paciência não vai brotar, não vai germinar. Vamos buscar um outro exemplo. Citamos os japoneses. Mas nós podemos pegar então o exemplo do Sadhu. Quem é Sadhu? Sadhu é um santo indiano e se você for encontrar informações, você vai perceber que Sadhu é aquele ser que pratica meditação, é aquele ser que pratica mantras, é aquele ser que pratica yoga. Yoga, para quem não sabe, não é só ficar ali num canto praticando mantras, não é ficar cantando. Yoga, quando completo, ele também demanda exercícios para alongamento, para fazer de fato exercícios e condicionamentos para o organismo se desenvolver com mais naturalidade e equilíbrio. São exercícios de equilíbrio, diferentemente de uma
academia, onde você usa ali a força. No yoga é exatamente, não vou dizer o contrário, mas ele é bem disciplinado. Os exercícios são muito equilibrados, com concentração naquilo que você está fazendo, no exercício que você está fazendo, para que o corpo obtenha então os resultados que você está pretendendo. Então o sadhu é, portanto, este exemplo. Ele pratica a meditação, ele pratica o yoga, ele pratica os seus cantos e mantras e, que é muito importante, contemplação. O sadhu contempla. Contemplar quer dizer, ele curte, literalmente, essa é a expressão mais atual, né? O momento presente. Então, para nós, serve de grande exemplo não buscar a satisfação imediata, porque o semear depende, então, do cultivo, depende, portanto, de tratos, porque a colheita vem depois. Então, quando feita o plantio, também é preciso separar o joio do trigo. No relacionamento, nós precisamos também aprender a fazer esta separação. Não para ceifar, muitas vezes, para passar uma roçadeira, vamos dizer assim, e acabar com tudo. No relacionamento, é preciso que a gente, então, use a razão, use o discernimento para eliminar aquela erva daninha que também ela não é no todo da pessoa, mas em parte. Isso que é importante. Se alguém está causando um dano, não digamos assim, na sua totalidade, é em parte dela que está te arruinando. Então é preciso compreender que essa parte dela precisa ser melhorada. E de nossa parte, eliminarmos também o egoísmo, eliminarmos a individualidade, eliminarmos, portanto, a nossa violência, porque caso contrário, nós não estaremos agindo com paciência, nós estaremos agindo com instinto, e a paciência está ligada, conforme nós falamos, com a inteligência, com a sabedoria. Isso é fundamental. Então, cultive a sua paciência. Poder é não usar a força. Cultive a sua paciência com o teu poder, não com a tua força. Controle as suas emoções, porque elas vão descompactar o seu coração. Pratique a tolerância, porque a tolerância é como regar aqueles recursos que a paciência são fundamentais. Elimine o egoísmo, porque o egoísmo são iguais às ervas daninhas que estão implantadas em você. Elimine o egoísmo e você vai notar que a paciência vai brotar, vai germinar, vai produzir frutos. Use a sabedoria, porque a sabedoria é como fertilizante. Vai fertilizar, fazer com que esta paciência de fato se desenvolva com qualidade, você realmente seja aquela pessoa capaz de superar, de ultrapassar todos os obstáculos que aparecerem na sua vida e principalmente este que pode estar te causando dano neste momento. Com isto, meus queridos, a colheita da paciência é fantástica. O que você vai colher com a paciência?
você vai colher a paz. Algo lhe preocupa muito. Seu pensamento parou, entrou em conflito, parece não existir solução para o seu problema. Saiba que a filosofia pode lhe ajudar. Procure um aconselhamento. Aprenda a cuidar de si e de seus pensamentos. Professor Francisco Baggio, especialista em filosofia clínica. Olhar sobre os seus problemas existenciais.